Podcast 45 minutos no ar, Campeonato Pernambucano na mesa e a segunda partida do Sport com seu elenco profissional, segunda partida do Sport sob o comando de Roger Silva e segunda goleada, tá? 5-0 em cima do Decisão e hoje um 3-0 em cima do Vitória. No entanto, apesar da diferença de 2 golzinhos entre as duas goleadas, eu diria que a diferença de impressão geral ela é maior. Muito maior. Ela é maior do que esses 2 golzinhos aí que ficam no placar. Eu acho que foi muito, muito maior. Assim. Muito maior, muito maior. O Sport, ele, sem dúvida alguma, deixou uma de boa a muito boa primeira impressão na quarta-feira e hoje deu 1 ou 2 passinhos atrás. Inclusive, conversando lá na ilha, durante o jogo, teve um momento que eu olhei para o campo, ainda naquele primeiro tempo, que foi modorrento do Sport, e eu comentei o seguinte: era isso que eu esperava ter visto quarta-feira. Um time travado, um time que as jogadas não fluíam automaticamente, um time que precisava rodar muito a bola, forçar muito as jogadas para ter uma chance de gol. O que eu assisti nesse sábado, eu esperava ter assistido na quarta-feira. Ficou um tanto quanto invertido, porque a estreia desse time profissional causou uma impressão muito boa e hoje voltamos a algumas casinhas porque foi um time burocrático, um time sem aquela intensidade, inclusive deixando o Vitória tocar a bola com muito mais facilidade, sem a mesma marcação-pressão, Cássio. Isso considerando, porque você pode falar, o segundo adversário deu. O de hoje era pior. Assim, o de hoje era. Eu acho que todos são muito parecidos, mas no papel pior. Mas, veja, e vem mostrando até a transformação. O Vitória, eu já falei aqui algumas vezes, o Vitória vem do título da Série A2, na qual a campanha não foi espetacular, ele foi campeão, a gente já falou, porque o campeonato tinha várias fases, na final segurou o empate, que não tinha vantagem, venceu o América nos pênaltis, tudo dentro do jogo, mas ainda que tenha recebido alguns reforços do Central, que vai jogar a Série D, mas seus jogadores chegaram ali e tal, para montar o time do Central, que vai jogar em outro estádio, em vez de jogar na Arena Pernambuco como Vitória, vai jogar no Lacerdão, tá trocando gramado, e o Pernambucano não começou bem, tá, Fred? Então, assim, enquanto o Jaguar, que seria o outro, decisão tá na Série D. Assim, a decisão, ainda que não tenha começado muito mal naquele jogo contra o Santa, mas tá na Série D. E o Maguari nem se fala. Maguari é uma folha de 300 mil. Mas esse Vitória, ele veio como lanterna, botou uma linha de 5 ali para tentar defender o resultado máximo possível, conseguiu no primeiro tempo, mas sem dizer assim, ele não é tão pior do que o eu acho o seguinte, ele não é tão pior do que do que o Decisão. Não é esse não é o meu ponto. Tava até falando de agora, tava me confundindo. Do que o Decisão. Não é esse o meu ponto. Mas é pior. E mesmo, ou seja, diante de um adversário. Isso, na verdade, eu tô enfatizando a atuação de hoje, porque o adversário é pior. Então, em tese, era para o Sport ter uma facilidade maior, mas acabou não encontrando tanto no início do jogo. Eu diria o seguinte, Cássio, sobre Decisão, sobre Vitória e sobre Jaguar. Eu acho que esses 3 times não são eles que ditam o que acontece no jogo. Eu acho que quando você enfrenta esses 3 times, é você que dita. E eu vou dar um exemplo, tá? O Náutico, que é o time mais preparado, mais treinado, mais capacitado, mais rodado, mais fluido nesse começo de Pernambucano, o Náutico sofreu muito contra o Decisão. E não é que sofreu porque jogou em cima, perdeu chances, levou o gol na única bola, depois virou e acabou. Não. Muriel precisou fazer uma série de defesas para garantir e para proteger o resultado, tá? O Náutico sofreu muito contra o Decisão. Decisão que não conseguiu jogar contra o Sport. O Sport massacrou Decisão desde os primeiros minutos. Já esse Vitória, que como você disse, até aqui faz partidas piores do que o Decisão, o Sport não conseguiu encurralar. O Sport não conseguiu fazer uma marcação de saída de bola forte. O Sport não conseguiu envolver. Eu acho que, tecnicamente, parte do setor ofensivo jogou pior tecnicamente. Não foi só intensidade. Só para ver se a gente concorda num ponto. Só dentro dessa avaliação para você seguir. É só realmente para saber.
Porque eu concordo que jogou pior. Mas eu acho que não entrou do jeito que entrou contra o Decisão. Então, faltou a mesma Não, intensidade. assim, em termos de velocidade, com um minuto, o Barleta já estava ali, ó, cortando, bater. Nesse jogo aqui começou a estudar. Existem duas visões de por que o Sport entrou mais cadenciado, digamos assim, para esse jogo. Para mim são duas visões, Cássio. A primeira era, dentro de cada um na quarta-feira, tinha uma ansiedade, uma vontade, um desejo de chegar e resolver. De entrar para mostrar que começa um novo ano, que é um novo trabalho, que o time é capaz, que tem qualidade. Quarta-feira eu vi isso. Hoje, você tem dois caminhos de comparação. O primeiro é, como quarta-feira as coisas foram bem, talvez tenha entrado em campo hoje achando o seguinte: toca 2, 3, 4 bolas aqui, já a gente sai na cara do gol e a gente vai repetir o roteiro. Detalhe, era verdade. E a gente vai repetir o roteiro da quarta-feira. Esse é um pensamento. O outro que, por exemplo, o Cauê abordou na análise dele do Twitter é que é natural, nesse começo de temporada, no caso do Sport, é como se a gente estivesse vivendo só a segunda data, é o segundo jogo. É comum você ter uma estratégia de segurar um pouco fisicamente, de não fazer a mesma entrega. E aí, isso que Cauê falou bate, Cássio, com o fato do Sport não ter feito a marcação alta. Inclusive, nos minutos finais ali do primeiro tempo, quando deu 35, 38, eu comecei a pensar o seguinte: tem 7 minutos para evitar uma vaia. Tem 3 minutos para evitar uma vaia. Aí veio o desconto de mais 5, eu disse, pronto, agora tem 5 minutos para evitar a primeira vaia do ano. Para evitar a primeira vaia do ano, tá? E nesses 5 minutos, Cássio, era o Vitória tocando bola de um lado para o outro. De um lado para o outro, tocava. E o Sport ali, ó, cercando, marcando todo mundo, Gustavo Coutinho na linha do meio de campo. Recuava a bola para o goleiro, Vitória. E qual foi o comportamento? E quando o Sport teve a bola, também nesses minutos finais, não teve urgência. Teve uma hora que até falei o seguinte: se o árbitro apitar, sem pelo menos dar um cruzamento na área, vai induzir uma vaia ainda maior. Assim que o árbitro apitou, as vaias surgiram e foram respondidas por aplausos, tá? Ou seja, um princípio de vaias, tá? Um princípio de vaias, mas abafado por uma onda de aplausos muito maior. Aí depois foi engraçado, porque teve esse princípio de vaias, veio essa onda de aplausos e o time deixou o campo numa espécie de silêncio, assim, de uma neutralidade no estádio. Mas a sensação foi essa. Eu temi por um movimento maior de vaias, mas é claro que um jogo com 7 mil pessoas e outro com 6 mil, você tem um perfil específico de torcedor. Quando você chega a 10, 12 mil, você já tem outro perfil. Se tivesse 25 mil no estádio, teria sido vaiado. O perfil de quem vai para um jogo desse é um perfil diferente. Não por acaso, Cássio, parece que os torcedores estão entendendo o que está em jogo nesse começo de ano. Coutinho, de novo, teve seu nome gritado no estádio. Saiu de novo ovacionado. E, de novo, ele não fez uma super atuação, uma grande atuação. Ele foi ok. Barleta, quando saiu, recebeu muitos aplausos, mesmo sem ter feito uma grande partida. Eu tenho interpretado, Cássio, esse comportamento do torcedor como uma espécie de nós valorizamos que vocês estão aqui, estamos juntos para essa temporada, tentar criar um ambiente positivo. Eu acho que nessas especulações de que o Fortaleza tem um interesse em Barleta, não tem, eu acho que a torcida está querendo mostrar que está fechada com Barleta, que está fechada com Coutinho, que está fechada com jogadores que ali estão. O próprio Matheus Alexandre, né, pela partida que fez, poderia ter sido vaiado ou perseguido e não foi. Então, essa é a sensação que eu tive. Eu estava perguntando ali, tu estava aprontando da resposta, mas era justamente porque tu estava na curiosidade de saber sobre o comportamento. Na transmissão do YouTube, pelo menos eu estava acompanhando, era aquela transmissão sem um som ambiente, sabe? Então, realmente... Porque a impressão que eu tinha é que haveria uma insatisfação. Eu acho que mesmo com esse abraço, para alguns jogadores que estão voltando, não... Porque talvez seja mais fácil de você abraçar quem não estava no segundo semestre de 2025, né? Ainda que
quando saiu não estava tão bem. Caso de Coutinho, por exemplo. Ou talvez até do próprio Filipinho, que sai ali numa relação se não daria para a primeira divisão. Do que abraçar os que já estavam lá. Mas na hora que teve esse 0-0, com a forma como o comportamento do esporte no primeiro tempo, assim, sem encontrar situações para criar grandes chances, o scout de finalizações do primeiro tempo, Fred, foi de 9-0. E não diz nada sobre o jogo. Nada. Assim, o de finalizações certas foi 3-0. Mas que também não diz nada, porque esses três, nenhuma chance dessa, você... Tem um lance de Coutinho, que ele entra pela esquerda, Eu batendo... acho que teve 3 chances de gol no primeiro tempo. Tem uma de Coutinho, que ele entra ali acho que ele bate ali na ponta da pequena área e o goleiro defende. Que é a maior chance. Mas, repito, Fred estava no estádio, eu vi pela TV. Pela TV pareceu um chute sem força, assim, sem ser uma grande defesa do goleiro. A maior chance foi essa. A segunda boa chance foi uma bola que Zé Gabriel, ele teve essa bola ali na entrada da área e ele mesmo ele vai entrando e ele tem uma chance de uma ótima finalização, mas ela é travada. Ela é travada. Tá? Mas foi uma bola que eu tive, tipo, 3 bolas teve uma iminência de gol. Ele vai aos trancos e barrancos, né? Ele não vai driblando, ele vai ganhando na força ali. Mas ela termina limpa pra ele bater, ele bate com muita força. Eu achei que ia ser gol aquela bola. Foi travado. E tem uma última bola já dos acréscimos, que é uma bola que Matheus Alexandre vai até a linha de fundo, tá? E dá voltando. Isso aconteceu nessa tarde. Não, ele tentou muito, errou. Agora ele foi até a linha de fundo, é uma das poucas bolas que ele acertou. Ele dá voltando, tá? E essa batida, se não me engano, foi Pedro Martins que bate, e agora bate muito mascado. O goleiro até valoriza. O goleiro espalma. O goleiro até foi Pedro Martins mesmo? Não me recordo. Mas o goleiro valoriza mais do que foi o goleiro valoriza ou faltou técnica ali, porque o lance não foi um lance difícil, tá? Esse não foi um lance difícil. A outra defesa, embora tenha sido um chute mais fraco, mas tinha algum grau de dificuldade. Querendo ou não, o jogador é um Pra centroavante mim, a única chance tá na ponta da área. A única bola que eu disse assim, a maior chance foi Gustavo Coutinho. Então o jogador lance está na ponta da área, então você imagina que vai defender. Mas assim, quando você observa o scout do intervalo 9-0, não, o gol tá maduro. Não estava maduro. Não estava. Esse volume ofensivo é pelo jogo do Vitória, onde é um jogo onde ele sabe que vai ser atacado. Aquela situação do Vitória, e sobretudo na diferença técnica entre os dois times, é basicamente impossível que o Sport não finalizasse. A questão é que o Vitória conseguiu evitar bastante finalizações perigosas, infiltrações. Isso a Vitória conseguiu. Por isso que esse número baixo, 33% de aproveitamento, né, das finalizações certas, e só uma realmente perigosa. Porque essa de Zé Gabriel, acho que ela nem entra na estatística, tá, Fred? Porque foi travado. A de Pedro Martins, a gente tá considerando que foi ele. Elia Lero, Roberto, ele falou que foi Gustavo Maia essa bola. E essa de Gustavo Maia, que me pareceu mais assim um lance atrasado do goleiro, enfim. Lembrando que o Sport estava com o mesmo time do outro jogo, tá? Sim. A gente tá falando assim, o Sport repetiu a escalação. No intervalo, o Sport volta com uma alteração, né, que é Zé Roberto. Ele manteve o Coutinho, achei importante isso, porque nesse momento agora, sobretudo pré-clássico, esse momento desses jogos menores, Fred, para mim, uma das coisas mais importantes é recuperar Coutinho. E ele manteve Coutinho porque o problema não era Coutinho. Não, sim, mas o meu ponto não é esse. Veja, presta atenção. O meu ponto é que quando o Zé Roberto tá ali na beira do gramado, sim. Você pensou, veja, ainda que Max merecesse sair, mas eu não tava achando que ia ser Zé Roberto. Quando eu vi Zé Roberto, porque como eu tava no estádio, ele aqueceu, ele subiu antes de todo mundo, né? Eu sabia que era ou Max ou Gustavo Maia. Pronto. Porque eu sabia que a intenção era que Zé Roberto fosse pro meio. Aí ou saía Gustavo Maia e Max ia pra ponta, ou saía Max, como foi o que aconteceu. Porque lembrando que Roger trabalhou muito, Cássio, até chegarem até chegar Max, quem jogava era Zé e Gustavo Coutinho, né? É como o fatídico jogo treino, né? Mas Coutinho, enfim, seguindo a linha de raciocínio, mas Coutinho foi mantido, e para mim, nesse momento, das coisas, desse momento que eu digo, era um jogo contra o Decisão, um jogo contra o Vitória. Contra o Bonito já vai ser um jogo onde você já mira a semifinal, onde você já mira um outro objetivo. No jogo de hoje, é isso que eu tô falando, esse jogo de hoje é mais para saltar o time, o próprio jogo contra o Decisão também era para saltar o time, e eram jogos onde o Sport precisava recuperar esse atacante. Eu até brinquei, não sei quem acompanhou, não sei se eu falei isso no ar, na verdade, que eu vou dizer agora, que o Sport precisa de Coutinho
para economizar. Não sei se Sim, quer dizer, sim. para não precisar gastar com atacante, que é caro, né? Então, veja, tem um atacante que já tá lá, que foi caro e que entrega numa Série B, que é o campeonato que o Sport vai disputar, que voltou interessado em participar dessa recuperação do Sport, sobretudo tendo a oportunidade. Então, ele já estando na Ilha do Retiro, a coisa que pode acontecer era sair esse gol do Coutinho. Detalhe, saiu contra o Decisão, mas foi muito mal anulado, e nesse ele fez muito mais difícil. O goleiro, ainda que o goleiro do Vitória tenha saído completamente ali Precipitado. precipitado. Tá? Mas a bola foi absurda de Filipinho. Não, absurda, na verdade, pra mim é a cabeça. É isso que eu tô dizendo. Ainda que a bola tenha sido boa de Filipinho, ainda que o goleiro tenha sido precipitada, pra mim, a absurda foi a cabeçada de Coutinho. Aquilo ali, eu acho que ele foi muito inteligente, porque se ele erra aquele lance, todo mundo ia falar, dava pra matar. Talvez eu falasse isso. Dava pra matar e chutar. Dava pra matar, invadir a área e chutar. A gente poderia justificar várias outras coisas. Ele, num lance muito rápido, ele arriscou, entendeu? Tocou, encobriu o goleiro de cabeça. Eu acho o gol muito bonito, inclusive. Ainda que você conte uma precipitação enorme Mas uma bola, assim, lançamento ele tava no meio de campo, deu meio que de 3 dedos, assim, uma bola impressionante de Filipinho, assim. Que detalhe, é o grande jogador do Sport nessas 2 partidas, né? Impressionante como o Filipinho voltou bem e como tá aproveitando a fragilidade dos adversários, tá? Porque a gente não tá aqui achando que Filipinho vai ser... Olha, a gente vai ver o lance aí, ó. Por trás da barra, o cabeceio, né? Filmado pelo próprio Sport. Geraldo foi quem tava filmando aí esse Mais uma gol, vez, tá? é muito rápido. Você valoriza o lançamento, mas pra mim, assim, eu valorizo a Não, pra finalização mim do é atacante. 80% Filipinho, 20% Coutinho. Caramba. Sem dúvida. Caramba. Cássio, o lançamento foi um absurdo. Meu irmão, veja. Quem fez esse gol foi o Filipinho, pô. Assim, quem criou essa chance pro Veja. gol foi o Filipinho, pô. E olha que assim, discordo, acho que o Coutinho foi bem e tudo, mas... Eu discordo completamente. Veja, eu acho que um gol desse aí, onde a bola veio, o cara cabeceia de primeira, quase fora da área. Dizer que é 80% de quem deu o Cássio, a passe. bola tava no meio de Sim, campo. você, Não tinha nem Não, eu iminência de ser uma chance de gol. A bola estava no meio de campo. Não, O Vitória pô, estava com os 10 jogadores. Meu ponto não foi tirar o mérito de Felipe Não. Eu só achei exagerado dizer que 20% do cara que dá uma cabeçada dessa nesse lance aí. Caramba. Porque eu acho que o goleiro falhou muito também, Cássio. Eu não vi, sinceramente, assim, gosto de Coutinho, defendo Coutinho, mas pra mim, o lançamento de Filipinho e a falha do goleiro ainda prevalece. Eu fiz as 2 ressalvas, mas enfim, eu acho que não sei se quantas vezes o próprio Coutinho acertaria esse lance. Não parece um lance fácil de acertar, não. Ele viu a precipitação do goleiro, agiu muito rápido e marcou muito bem esse gol aí, que só para dar estatística, até ela junta das 3 passagens de Coutinho, né? Ele tem aquele empréstimo rápido ainda, depois ele volta sendo comprado, depois o Sport empresta, ele vai para o Coritiba. São 21 gols em 83 jogos, ou seja, basicamente um gol a cada 4 jogos, né? Ainda que nessa volta tenha sido, na prática, 2 gols em 2 jogos, né? Assim, o gol foi muito, muito mal anulado, o gol da fase. Enfim, é importante que o Felipe tenha voltado a discordância é natural, mas nesse ponto eu concordo com o Fred. Nesses 2 jogos foi o melhor jogador do Sport, somando os 2 jogos. Mas eu acho que a coisa mais importante do que Filipinho jogando bem pra mim era Gustavo Coutinho jogar bem. E eu gosto muito de Coutinho, né? Um cara que eu torço mais do que pela lógica, porque eu acho que é um atacante muito inteligente e ajuda demais o time taticamente, tá? E se ele conseguisse entrar naquela fase que ele já teve, de acertar mais, de ser mais decisivo, aí ele vira uma arma positiva do Sport, tá? Ele vira o jogador que a gente tem, que fazia algum sentido, ainda que muito caro, o investimento que o Sport fez quando adquiriu por 7 milhões, tá? Vamos ver o segundo gol? E só antes do segundo gol, só pausa. Porque eu vi contra chat, vocês estão desconsiderando a falha do goleiro. Claro que não, pô. Escute direitinho a live aí, a gente tá dizendo que o goleiro falhou, o goleiro se precipitou. Tá dito da live, é só voltar uma barra, um triquinho de nada que isso tá dito, galera. Vamos ver o segundo gol. Bela bola de Pedro Martins, tá? Quebrou toda a marcação também. 90% do zagueiro aí, o gol. Mas bola de Pedro Martins foi o destaque da bola. Eu achei que as 2 assistências, Cássio, a do primeiro e a do segundo gol, elas foram... O que houve de melhor no Sport hoje, isoladamente, pra mim, foi a assistência de Filipinho e a assistência de Pedro Martins, tá? No primeiro e no segundo gol, as assistências foram
Porque quebraram completamente o sistema de marcação numa única assistência. Por exemplo, eu critiquei isso no blog, no texto. O primeiro tempo de Pedro Martins, por exemplo, disso aí, acho que os dois volantes, ainda que você tenha citado aquele lance, Fred, de Zé Gabriel, mas é muito isolado sobre o que os volantes fizeram do primeiro tempo, tá? Assim, então tem um lance como esse, realmente é importante, porque Sim. se Pedro... Os dois melhoraram no segundo tempo. E se ele realmente vai ser um jogador utilizado nessa temporada, ele não pode ser tão burocrático como o do primeiro tempo. Ele precisa ter um passe como esse que faça parte de uma jogada como essa do segundo gol. Márcio, eu queria trazer o superchat de Rodrigo Peixe, tá? Grande Peixe, membro do Clube 45, tá? E eu acho que ele traz uma análise bem direta aqui e que, no final das contas, ela cabe bem nesse momento, tá? Peixe diz o seguinte: apesar de ter jogado pior, taticamente o Sport me pareceu o mesmo. Talvez tenha entrado mais desligado e não deu certo no primeiro tempo. Acontece. Veja só, Peixe, eu também acho que no final das contas é isso. Não é pra fazer tempestade em copo d'água, não. Eu acho que acontece. Não é todo jogo que vai chegar, que vai tocar a bola, todas as bolas vão encaixar, a marcação vai ceder. Tá? Mas avaliar faz... Quando lá no começo do programa eu falei, contra a Vitória, Jaguar e Decisão, não são eles que definem o rumo do jogo. É quase sempre quem tiver a missão de ser o protagonista. E quando o jogo vai complicando, esses times vão se realimentando do jogo estar em aberto, de não estar criando chance. Os jogadores do Vitória, do banco, eles vibravam quando cortavam a bola. Então, assim, enquanto o jogo está 0-0, enquanto o Sport não está esmagando o Vitória ali no campo, como esmagou o Decisão, ao invés do Decisão foi encolhendo, o Vitória foi se inflando no jogo, dificultando, deixando todo mundo atrás. Tá? Então, o Sport apresentou dificuldades. E esse programa, a gente vai daqui a pouco sair do que aconteceu exatamente nos 90 minutos para começar a sublinhar as consequências do que aconteceu nos 90 minutos, tá? Para a necessidade de reforços. Porque por mais que a janela, essa primeira janela do ano, fique aberta até o dia 3 de março, e aí depois só abre dia 20 de julho. Tá subestimada essa janela. 3 de março e depois só abre dia 20 de julho, caso a CBF não crie aí uma espécie de mini janelas estaduais, mas eu acho que não vai criar, tá? Até porque a Série A já vai ter começado agora, tá? Então não tem muito essa questão da janela. Eu acho que ela poderia ter esticado um pouquinho mais, porque dia 3 terminam os estaduais, Cássio, mas faltam as duas finais, terminam as semifinais dos estaduais. Fica faltando as duas partidas decisivas, né, pelas datas que a CBF organizou. E aí, por exemplo, pode ter um jogador específico que você quer um jogador que está disputando uma final de um campeonato alagoano. Claro. Tá? Ou mesmo de um time paranaense que surpreenda e chegue no final. Porque você não vai tirar um jogador do Atlético, do Curitiba, né, um time da Série B. Mas os times da Série A podem. Tá? Por exemplo, um time da Série A pode querer tirar um Barleta do Sport. E aí, pô, você vai fazer isso, o cara vai abandonar outro clube a 2 jogos da disputa, a 2 jogos do título, veja, né, 2 finais. É um absurdo que você está trazendo, mas... A CBF poderia esticar aí, pelo menos, Cássio, mas não sei 8 a 10 dias aí. Olha, eu acho que agora, com o calendário divulgado, já que você está dando... Poderia. Eu acho que não vai mudar, não. Por exemplo, você opinou dizendo que poderia. Agora eu vou dar... Eu acho que não acontece. Vou dar um exemplo que foi muito grave, inclusive um exemplo sobre o que você acabou de falar. A final da Copa do Nordeste do ano passado. Sim. E ali era uma questão até de data contratual. Ela aconteceu num momento onde, ainda que a diferença fosse gigantesca, mas o Confiança, ainda, mesmo chegando na final, ele já não tinha seu time completo. Por outras situações, perdendo o goleiro, não tinha como repor e tal. E não houve essa brecha. Então, assim, com o calendário divulgado, o que você está falando é um cenário que você pensa, havia como ser melhor. Mas, na prática, eu acho que não vai ter como melhorar com o calendário, como me refiro naturalmente, de 26, com o calendário em andamento, Fred. Eu também acho que não. Por isso que eu tô batendo muito nessa tecla, tá? A janela para grande parte do primeiro turno da Série B encerra
no dia 3 de março. Mas a janela, tá? Pro Pernambucano, a data de inscrições do Pernambucano fecha já na sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai passar pelas atuações, a gente vai fazer mais alguns comentários relacionados ao jogo, a gente vai para as atuações, mas terá um pedaço desse programa focado, tá? Nas urgências, não para o dia 3 de março, nas urgências para sexta-feira. Como esse esporte pode e precisa se qualificar para ter uma chance maior de disputa neste campeonato pernambucano, tá? Mais um superchat para a gente ler nesse primeiro bloco aqui do programa. Acabou de chegar o superchat de André Luiz Araújo, que já tinha mandado um superchat antes, tá? Ele tinha mandado R$2 para você aumentar R$2 de som. Ele pediu, mas eu acho que o som já está bem equalizado, Márcio. E agora, um superchat de André comentando o que a gente está falando nesse momento aqui. Ele diz o seguinte: ainda é o segundo jogo desse time. Ainda vai oscilar muito. O time não vem em uma curva linear positiva. Vai ter altos e baixos, mesmo chegando jogadores de maior qualidade, e concordo também 100% com a análise de André Luiz Araújo, tá? Que, além de ter mandado o superchat, já é membro aqui do canal. Eu vi que algumas pessoas já estão se tornando membro aqui no chat, tá? Então, quem puder dar essa força pra gente, tem um botãozinho para clicar aqui embaixo para se tornar membro do canal. E mais, já vão deixando as curtidas. Eu falei na live passada que quando a gente assiste um jogo no Gold, na Cazé TV, meu irmão, em 90 minutos os caras pedem para curtir pelo menos umas 20 a 25 vezes. Aqui a gente pede de 2 a 3 vezes ao longo do programa, tá? Aproveitei para fazer esse primeiro pedido agora. Quem já estiver vendo, vai curtindo aqui, que é importante para que o vídeo rode mais, para que o vídeo tenha um alcance maior, tá? Cássio, quer falar alguma coisa? Era sobre a mensagem de André Luiz Araújo ainda, sobre altos e baixos. É entender que, assim, mesmo sendo estadual, é bom fazer boas partidas logo, para entender recados. Por exemplo, a falta de futebol no Pernambucano ano passado, assim, tava. Não, mas vai chegar uma hora, vai encaixar. Primeiro, o elenco foi sendo montado de forma muito lenta, desequilibrado. Mas o Sport foi campeão de um campeonato onde o torcedor não guarda. Sabe? Não guarda uma grande sequência, um grande jogo. O cara ganhou Lailô do Santa, um Santa completamente problemático naquele momento. Perdeu do Náutico na ilha jogando nada, perdeu do próprio Santa no Arruda, do Retrô, aquilo tudo que a gente já viu, quase leva virada na ilha, quase ganhou nos pênaltis, enfim. E aquele foi dando recados. Tá muito vivo na memória para achar que de repente não pode ser isso. Então, assim, primeiro, o Sport não dominou nenhum jogo, aí teve esse 5-0 do decisão que você fala, pô, tem um pouco diferente. Esse do Vitória já poderia ter sido um segundo momento para isso. Se não foi, pelo menos também não achar que não serve de nada. Há poucos caras estão dizendo de um 3-0, se o cara deu play exatamente desse momento aqui. Mas porque a gente está falando da performance, não é o placar. A performance do Sport foi bem abaixo da outra, onde foi um 5-0. O placar foi bom e a performance foi boa. Agora, o placar foi bom, mas a performance não foi boa. Um gol contra, um gol de bate e rebate na reta final, um gol com o goleiro falhando e o atacante tendo a felicidade lá depois de um bom lançamento. Enfim, não foi tantas jogadas trabalhadas como tinham sido da outra vez. E agora, entrando nessa reta final, contra o Maguari, que deve ser bonito, tá, Fred? Sim, Malaguti até trouxe no linha 45, estão instalando os refletores lá no estádio Arthur Tavares. E se não tivesse refletor, ia ser lá de todo jeito, só que seria tarde. Mas provavelmente será à noite, o horário oficial é 19 horas, lá em Bonito. E no sábado, encerrando a rodada aí de forma simultânea contra o Santa na Ilha do Retiro. Fazer boas partidas, primeiro, para garantir esse segundo lugar, no caso do Sport, e tentar ir direto para a semifinal e dar mais trabalho para Roger, já tem a classificação de Copa do Brasil assegurada para o ano que vem. Enfim, ter mais tranquilidade. É bom aproveitar para continuar fazendo bons jogos. Ano passado, o time ele foi muito, muito irregular. E por vezes ele era regular no mau sentido, porque era regular jogando mal sempre, né? Sim. Dessa vez que esse altos e baixos, considerando o time principal, né? Vamos considerar essa análise agora, que para o Sport de 26 equivale, ou seja, decisão para frente, nem foi tão baixo quanto o Vitória, mas poderia ter sido melhor. Vamos ver o que é que acontece lá contra o Maguari.
Vamos ver o terceiro gol, tá? A gente vai assistir agora o terceiro gol. E depois do terceiro gol, vou trazer um tema importante aqui para o debate. Não conseguiu cortar o Vitória. Tava com a menos também já tinha tido expulso. Detalhe que esse terceiro gol, ele sai de duas boas triangulações, né? Envolvendo o Marlon Douglas e Iago Felipe, né? Que jogador de Série A é um pouquinho diferente, né? Quando domina a bola, a forma com que distribui o jogo. Ele jogou bem menos tempo no jogo já resolvido e é sempre bom ponderar isso. É completamente diferente você jogar num jogo que já está resolvido e você não jogar no jogo que você vai precisar ainda criar os espaços. Inclusive, como o Cássio lembrou, o Sport nesse momento aí já com um homem a mais, tá? Mas fez uma jogada ali de lado de área e que terminou com o segundo gol de Aju já, tá? No Campeonato Pernambucano. Cássio, vamos voltar para uma análise do jogo antes da gente ir para as avaliações individuais, porque é um consenso, imagino eu, vocês estão assistindo, o próprio post de Cássio, ele já é escrito com esse título, tá? De que o Sport acorda no segundo tempo. Então, é um consenso de que o Sport fez um primeiro tempo muito fraco, travado, tá? Burocrático, sem conseguir achar espaços. A gente até já detalhou as 3 mínimas chances que o Sport conseguiu, né? Um lateral cobrado ali pela esquerda que acaba, a partir de uma falha da defesa do Vitória, permitindo que Coutinho entre em diagonal pela área e bata em cima do goleiro. Perde o gol Coutinho, tá? Nessa jogada. E depois um lance em que Zé Gabriel ele vai meio que a trancos e barrancos entrando na área, né? A finalização parece ter sido boa, mas travada pela defesa. E já no apagar das luzes, uma jogada que o Sport vem pela direita, tá? Matheus Alexandre dá voltando e Gustavo Maia bate fraco. O goleiro faz uma defesa ali. Para mim, o goleiro até valorizou a defesa. Foi um chute muito fraco, tá? De Gustavo Maia. E foi só. Essas 3 chances ainda vieram quase que soltas, Cássio, dentro do primeiro tempo, porque não houve 10, 15 minutos, como a gente viu contra o Decisão na quarta-feira, sobretudo o começo, né? O bom recorte do Sport nessa temporada 2026 são os primeiros 10 minutos contra o Decisão. É onde o Sport jogou o melhor futebol. Mas naquele primeiro tempo, Cássio, a gente vai se aprofundar nisso nas análises individuais. Alguns jogadores tiveram um desempenho muito fraco, tá? Para mim, notoriamente 2 deles. Matheus Alexandre, que basicamente não conseguiu dar sequência às bolas que chegaram pela direita, exceção justamente essa última jogada que gera a chance de Gustavo Maia. Então, Matheus Alexandre, ele assim, é até preocupante Muito. que com esse nível, ele não consiga desenvolver mais do que isso. Mas, repito, a gente volta a falar dele nas análises individuais. E para além de Matheus Alexandre, acho que outro jogador que jogou muito mal foi Maxi. Tá? Muito mal. E aí é que eu faço a pergunta, cara. Se eu cito Matheus Alexandre e fundamentalmente Maxi, para fazer a pergunta sobre a volta do Sport para o segundo tempo. Em que Roger tem uma certa coragem de tirar Maxi, que chegou como solução ali para o meio, tá? Uma posição que todo mundo contava com o Lucas Lima. Com todo respeito a Max. E a qualquer outro jogador do Sport que passe por essa situação. Não dá pra na segunda partida, uma contra o Decisão, contra a Vitória, já ficar com um beicinho. Não, mas ele não teve nenhum, não. Não, porque, mas a coragem veio de quê? Eu não imaginava. Não, mas você a coragem você porque... me falou que Roger teve coragem. Ele é coragem porque pro jogador não ficar de beicinho? Não, cara, é coragem porque normalmente no começo do ano volta pro segundo tempo, você dá mais 15 minutos, você não deixa tão claro. Mas pode tirar. Claro, eu tô elogiando. Pô, não, então. Tá? Você não deixa tão claro que você viu o primeiro tempo, identificou que aquele jogador, porque uma leitura direta do que Roger fez foi identificar que ele foi uma peça que estava atrapalhando o fluxo das jogadas. Ele tira Max e coloca um segundo atacante, o que muda completamente a composição do Sport. Zé Roberto realmente não joga como meia, porque repercutiu muito mal aquela escalação contra o Botafogo, e foi dizendo, não, ele não joga de meia, é uma outra composição, e realmente, Barleta vem um pouco mais para dentro, Gustavo Maia vem um pouco mais para dentro, os laterais abrem mais, o Sport forma um 4-4-2, né?
no final das contas, o Sport forma um 4-4-2 ali, clássico, tá? E aí, Cássio, eu queria te perguntar sobre essa mudança para o segundo tempo, tá? O quanto você acha que a melhora foi a saída de Max e a entrada de, de Zé, ou se você acha que a melhora veio muito mais por uma jogada isolada que Filipinho acha Gustavo Coutinho, que Gustavo Coutinho Por esse motivo. tem a clareza na finalização, o goleiro falha. Para mim também é por esse motivo. Para mim é por esse motivo. Ali são 3 minutos de jogo. Por exemplo, ali eram 3 minutos. E até ali não tinha mudado muita coisa. O jogo estava ali seguindo, o time se encaixando com essa troca, né? Troca importante, saindo meia e entrando Zé Roberto. Eu acho que esse lance destravou porque o Vitória, Fred, ele não tinha muita opção que não fosse jogar pelo 0-0. O Vitória, ele não é que ele jogasse pelo empate, ele jogava por um placar. O Vitória tem um gol no campeonato. Essa foi a 5ª partida do Vitória. O Vitória tem um gol, 1 ponto em 15 disputados. E agora já sofreu 11. Mas o meu foco é justamente o fato do Vitória ter um gol, que foi um empate com o Jaguar. Justamente o ponto que ele tem. Então, Fred, o resultado do Vitória era o 0-0, não era o empate. Era muito mais específico. Na hora que o Sport destrava esse jogo, faz 1-0, primeiro, o jogo poderia ter facilitado muito mais, mas é porque realmente a partida do Sport não foi tão boa. Então, ver como os outros gols vão sair. Um é um gol contra, o outro é a bola ali no bate-rebate, Vitória não consegue cortar e já tá com a menos. O resultado, ele acontece a partir do desmonte de um time que não tinha outra opção. Sim. O gol foi muito cedo para ter mudado, na minha opinião, naturalmente, para ter mudado tanto a história da partida. Eu acho que você pode associar isso com a entrada de Zé Roberto pela coragem, como você falou, pela coragem de Roger. E o que eu estava dizendo da coragem, acho que Fred foi para outro sentido da coragem, mas a minha coragem de mudar é o seguinte, não dá, o que eu quis dizer foi o seguinte, não dá, você está montando e de repente, se o cara tiver que sair, você treinador, você vai ter que dar mais 10 ou 15 minutos para, sei lá, não perder o grupo, não perder o jogador, não passar a imagem errada. Pô, não dá para ser dessa forma. Pô. Assim, não é, com todo respeito, não era Diego Souza, pô, era Max. Sim, exato. Então, assim, ele vai buscar o espaço dele, talvez daqui a alguns meses, talvez, meu irmão. Pô, encaixou pra caramba, tá bem, mas nesse momento é um cara que daqui a uma semana pode não ser o meio, inclusive, tá? Assim, daqui a uma semana, de repente, pode chegar... Veja, pode chegar Depena... Já chegou, inclusive. Não chegar no time. Tipo, e não ser a figura. Então, ele não é o dono daquela posição. Ele é um cara que tá brigando pela posição, mas que durante 45 minutos o jogo era para passar por ele, não passou por ele. Roger Silva conseguiu enxergar isso e no ato de coragem dos dois lados, mas acho que se complementa na coragem de mudar o time e na coragem de não ficar de cara feia de jogador. Não tô dizendo que teve cara feia, não. Tô dizendo que poderia ter tido. E isso, Fred, você associa com o 1-0 do Sport por outro caminho, que é um mérito de Filipinho, que é independente de ter ou não ter Max em campo, né? O lançamento podia ter... Por isso que eu acho que vai acabar caindo na conta da mudança, mas para mim não foi a mudança. Para mim foi a jogada que resultou no gol. E só para deixar claro, Cássio, eu não acho que Maxi pode ter se chateado. E detalhe, se chateou realmente não importa. Não acho que esse é o cerne. O que eu acho é que normalmente um treinador, sobretudo no comecinho do ano, ele dá um pouco mais de tempo, ele conversa, ele dá um pouco mais de tempo para sua ideia inicial, para sua convicção, para o plano A do Sport. Porque vamos concordar que o plano A do Sport, nesse momento, foi o time que entrou em campo. O plano A, nesse momento, é o time que entrou em campo. Eu já não sei se contra o Santa Cruz, porque quarta-feira você vai ter Iago jogando mais alguns minutos, tá? Não sei se Zé Lucas... Não tendo qualquer situação de cartão, e detalhe, o Coutinho já tá com 2, né? Sim, inclusive, né? Porque tomou hoje também, então... Não tendo qualquer situação de cartão, Iago jogará no mínimo 45 minutos contra o Santa. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, para quarta-feira a gente deve ter o mesmo início, Iago jogando mais tempo, não sei se Zé Lucas já faz sua estreia. Dependa certamente não. Ou seja, Cássio, no final das contas, eu acho que o plano A do Sport contra o Maguari e contra o Santa Cruz é ter Max de meia. Eu não acho que, por conta do que aconteceu no primeiro tempo, o Roger já vai dizer, já vou dizer Roberto aqui de frente. E eu nem acho que seria certo se ele fizesse isso.
eu acho que contra o Maguari é Max de novo como meia. E contra o Santa Cruz é Max de novo como meia. Claro, até que Depena tenha condição de jogo. E aí Max vai disputar a posição com o Gustavo Maia. Veja, Max saiu no intervalo, Fred. Mas foi o segundo jogo dele. Isso. Então, assim, E o primeiro deixou impressões dúbias, né? ou seja, o primeiro ruim. Foi o segundo jogo dele e o primeiro jogo ruim. O primeiro jogo dele contra o Decisão, a gente até falou aqui, deixou impressões dúbias. Ele se acha craque, mas até que ponto isso é positivo? É coragem? Um toque diferente, tá? Uma bola mais qualificada. Até que ponto isso é positivo? Enfim, ele vai E ser o segundo jogo ele vai ser o foi muito jogador, mal. ele vai ser o jogador contra o Maguari lá no Arthur Tavares e provavelmente contra o Santa. Agora, eu só não diria que Depena não joga contra o Santa pode até não jogar, mas por uma questão. Primeiro, ele precisa ser inscrito antes desse jogo, certo? E vai ser. Não, só vamos por etapas. Presta atenção. Depena contra o Santa estará regularizado, certo? Sim. Porque se não estiver, detalhe, já não joga mais o Pernambucano. A janela de inscrição do Pernambucano acaba sexta-feira. Nenhum jogador não vai ter, ou seja, na véspera da última rodada, não vai ter para as quartas de final, para a semifinal, não tem. Então, então a lógica Depena estará regularizado. Se a lógica for a mesma de Iago, onde Roger passou os dias dizendo que não utilizaria e chega na hora do jogo, utiliza, assim, eu tô indo por esse caminho. Se o treinador do esporte durante a semana falar, não, mas não precisa de Ele minutagem. falou que só ia colocar Iago a partir de quarta, dando minutagem aos poucos, não foi isso? Ou talvez até no clássico contra o Santa, tá? Não, eu vi que ele teria uma coisa mas gradual, tem no matéria também, ou até no clássico contra o Santa, tá? Acho que tá no próprio é isso. Se a lógica for a mesma, ou seja, o jogador estará regularizado, porque se não estiver, não joga nem o campeonato, ele vai estar regularizado. E se ele já estiver treinando durante a semana, vindo para cá, até vi um pouco da coletiva. A coletiva, curiosamente, Fred, começou com um preparador físico. Aí como é que foi o preparador físico? Foi curioso isso, né? Foi explicando por que Iago jogou. Não sei se chegou a... Não. Foi... na carga de treinamento, existem os níveis de... Entendi dessa forma. Existem níveis de treinamento e o nível do jogo, ele começou bem. Aí o preparador aumentou o nível para ele, para o nível do jogo. E ele suportou bem. Aí numa questão interdisciplinar, com fisiologia, com preparador físico, com a própria comissão técnica mesmo, com o Roger, para ver se o jogador, veja, na nossa programação não tá, mas você topa, ele se colocou à disposição e dentro dos números internos, ele apresentava sinal para jogar esses minutos. Então, assim, seria na mesma lógica provavelmente para Depena. Então, eu não descarto, pela forma como aconteceu com o Iago, só por isso, eu não vou descartar um jogador que, em tese, vai estar regularizado, porque se não estiver, está fora do campeonato. E, mesmo o treinador dizendo que não utilizaria o Iago, a semana, o treinamento interno, onde as pessoas não têm acesso, ou seja, só realmente os repórteres não têm acesso, é isso que vai dizer se o jogador pode ou não pode ser utilizado. Antes do mata-mata, né? Cássio citou a coletiva de Roger, tá? E vou ler Nesse do preparador, porque Sim, não, estava brincando, é porque começou assim, antes quando ele foi falar, tava todo, vai começar a coletiva do treinador do esporte. Aí ele, um minutinho, deixa meu preparador falar primeiro, eu achei isso muito curioso. E vamos ler então, tá? O que Roger disse, tá no oferecimento aqui da Monte Belo, tá? Uma das maiores referências em produtos de saúde, maior distribuidora do Nordeste de produtos de saúde, que tem 2 lojas aqui no Grande Recife também, que você pode encontrar tudo que você imaginar relacionado ali à qualidade de vida, saúde, luvas, meias de compressão, tá? Tornozeleira, gel contra dor, kits de primeiros socorros, tá? Cadeira de roda, tudo o que você precisar, seja você com uma lesão permanente, com uma lesão passageira, na Montebello, tá? Entra aqui nesse QR Code, entrega grátis, frete grátis para toda a região metropolitana do Recife. Muito melhor do que eu ficar falando, detalhando os produtos que tem, é vocês clicarem aqui no QR Code, porque tem um detalhe, você está comprando na maior distribuidora, que já vende por um preço abaixo do que você vai ter em outras lojas, porque é uma distribuidora, tá? Produtos de extrema qualidade.
repito, tanto relacionado à saúde quanto a bem-estar, a qualidade de vida. Massageadores, por exemplo, tem um massageador da Act lá que é espetacular. E sem sair de casa, você vai no Instagram, entra também no site, tá, da Montebello e recebe na sua casa no mesmo dia, poucos minutos depois, já que é tudo feito dentro do Grande Recife. Sempre que a gente traz a frase do treinador, um oferecimento aqui da Montebello, e agora eu vou ler o que como o Roger explicou, tá? Primeiro, essa dificuldade do esporte em criar, em ter chances claras, tá? Foi feita uma linha de 5 muito bem feita. E a gente encontrou dificuldade nas infiltrações e trocar de corredor mais rápido, como é a nossa ideia de trabalho. Nós tivemos 2 ou 3 oportunidades que poderiam ter terminado em gol com uma finalização melhor, são as 3 oportunidades que a gente já citou aqui, tá? No primeiro tempo, a gente poderia ter pressionado mais, fazer o adversário errar, mas isso foi ajustado no segundo tempo. As trocas ajudaram, como o Zé Roberto pelo Max, e funcionou bem. O nosso segundo tempo foi convincente e o importante agora foi vencer. E ele também complementa, Cássio. Não posso negar que a parte física pesou. É complicado jogar quarta-noite e sábado à tarde. A recuperação não é a mesma. É início de temporada para nós. Mas não estou aqui para dar desculpa. Fiquei muito feliz com a postura. Em nenhum momento abrimos mão do nosso conceito. A gente colocou a bola no chão, fez aquilo que foi trabalhado. Tá? E essa foi a fala de Roger, né, que também citou sobre o retorno de Zé Lucas ao time. Vou seguir aqui lendo a matéria do NE45, tá? Para completar essa entrevista coletiva de Roger. Ele já teve essa lesão, algo que incomodava ele. Nós estamos tendo precaução para que ele volte seguro. A gente tenta evitar isso de campo e departamento médico. A gente quer preparar ele para o ano todo, apto para jogar 90 minutos. E estamos seguros com essa decisão. Segunda-feira, ele entrega o nosso trabalho, né? Ele passa a ter contato com o grupo saindo do período de transição e vamos avaliar, colocar no treino, sentir como ele está, como está a força. Precisamos ter cautela sem queimar etapas. Tenho certeza que quando ele tiver 100%, ele vai ganhar minutagem, tá? E aí a gente aguarda ansiosamente para vir e melhorar nossa qualidade e a nossa criatividade, explica Roger, tá? Falando sobre Zé Lucas. Então, dessa forma, depois das falas de Roger, a gente parte para análise individual, tá? Jogador por jogador, que a gente traz a partir de agora, tá? Segundo jogo do Sport com seu time principal, tá? E a gente vai analisar desde os titulares, os reservas, passo a passo, tá? Como o Sport se comportou coletivamente, nós já fizemos análise e agora a gente vai individualmente, Cássio. Por mais que a gente já tenha dado spoiler de 2 jogadores que foram muito mal, aliás, já que a gente deu esse spoiler, Cássio, eu queria começar por esses 2 jogadores. Primeiro, saber se realmente a gente crava que Max e Matheus Alexandre, se eles vão pro muito mal mesmo ou se ficam só com mal, Cássio. Max pode ser muito mal. Matheus Alexandre acho que ele vai precisar de uma já tá passando, é só essa resposta já tá liberado. Tá liberado, né? Porque Matheus Alexandre, Fred, nessa análise, porque Max vai chegar a outros setores, tá? Não é um investimento, mas não é uma contratação interessante, tá? Foi uma contratação interessante, mas não é um supra-sumo de investimento. Matheus Alexandre ainda é. Por exemplo, como Carlos Alberto era e tá indo pro futebol chinês, embora o Sport até agora não tenha tipo Nenhuma notícia sobre nenhuma isso. notícia. Eu não sei se o cara tá na China, se já jogou. Enfim, mas não faz parte, né? Assim, enquanto Carlos Alberto não faz parte, Matheus Alexandre faz parte. E que é um investimento de 9 milhões de reais, que não chegou perto de parecer, de se relacionar com um valor desse tamanho na primeira divisão. Mas para essa temporada de 2026, você pensa, pô, cabe, o cara vai jogar a segunda divisão, vai jogar o estadual, que é um nível muito nivelado muito por baixo, a própria Copa do Nordeste, que tende a ser uma competição de times mistos, assim, nas fases iniciais. Eu acho que nos mata-mata, semifinal e final, tu vai jogar com o principal, mas nas rodadas de grupo talvez seja um time misto, não sub-20, mas time misto. Sim. Então Veja só. tem que jogar as veras.
É com reservas, goleiro titular. Não é sub-20, não. É isso. Isso, e em casa dá pra ser esquentar um pouquinho o time, um pouco mais quente. Mas enfim, nesse cenário, pô, eu penso, talvez o cara consiga render. E talvez ainda consiga, porque eu vou dar pra ele o princípio da dúvida que a gente vai passar pra todo mundo ter sido só 2 jogos. Sim. Foram 2 jogos pra Max, também foram 2 jogos pra Matheus Alexandre. A questão é que como a gente tá vendo esse futebol dele, todos os jogos, qual foi a impressão ruim que eu tive? É que não importa o adversário, meu irmão. Hoje foi foda. Não importa o adversário pra ele ter, assim, não conseguir atacar. Não sei, o Sport não pode jogar, Fred. Sobretudo nessa temporada. Na temporada passada até podia, tá? Na temporada 25, ele poderia ser o lateral mais defensivo, não chega tanto lá na frente, mas pelo menos ajusta a defesa. Mas aí o Sport levou mais de 70 gols no campeonato, então não funcionou. Mas nessa temporada, uma temporada de Série B, pela forma como o Sport disputa a Série B, o Sport não costuma jogar com os laterais que não fazem diferença. E sobretudo quando o time vai ficar só desse lado. Vai ficar, sabe aquela montanha? Vai ficar assim, porque o outro chega. Tipo, você aceita Filipinho quase um atacante. E aqui você aceita que não sai nada. Nada. Porque Saiu muito pouco. assim, Saíram 2 bolas, não, basicamente, no jogo todo. tipo, mais ou nada é fora pra não. Mas basicamente nada, Cássio. Porque foi o jogo, basicamente nada. Assim, mas pra ficar semântica, assim, o nada é modo de falar. Tipo, Sim. não sai nada contra o É decisão. porque ficou tão perto de não sair nada que eu disse, ó, saiu 2 bolinhas. Porque ficou muito perto de ser 0 mesmo. Nesse cenário, ele vai poder ajudar como um terceiro zagueiro. Não funcionou no outro. Quando ele foi contratado, ele era polivalente desse nível, né? Não funcionou tanto na primeira divisão. Mas ok, talvez ele funcione na segunda divisão. Mas a questão tanto é que o Sport tá atrás de outro lateral. Sim. Se o Sport trouxer outro lateral com outra característica, imagino que ter outra característica não é possível. Aí você vai ver como é que você vai trabalhar Matheus Alexandre nesse elenco, que aí ele pode dizer, ó, ele pode ser o cara que para jogos para conter mais, para ser um jogo mais estudado, ou seja, para dar mais liberdade a Filipinho, para fechar uma linha de 3, justamente para Filipinho ter mais liberdade, porque se ele fecha aqui, justamente faz aqui e Filipinho não precisa voltar o tempo todo para fazer. Mas até que isso aconteça, ele precisa ser um jogador diferente e muito diferente. Então, assim, pelo volume de investimento que o Sport fez, é impressionante como aquele jogo contra o Ferroviário, a estreia Sim. era tudo que o Sport queria. Exatamente. Mas a primeira impressão foi toda a teoria que foi pra prática na primeira impressão. E ficou no PV, ficou no Presidente Vargas. Então, perceba que eu falei tudo, que eu disse isso tudo, mas o muito mal foi pra Max, tá? A minha questão foi a preocupação com o Matheus Alexandre. Porque Matheus Alexandre, Fred, você pode dizer, fez a partida correta. O time fez 3-0, não comprometeu, não passou nada, não chegou lá na linha de fundo, mas não permitiu nada ao Vitória, que também nem se permitiu. O Vitória, na verdade, nem se permitiu atacar o jogo. Eu trato como mal. Tá. Mas é um mal que, olhando pra frente, veja... Preocupa mais do que Max. Os 90 minutos, que na verdade pra Max foram 45, certo? Sim. Max, eu acho que no jogo contra o Vitória, ele foi um jogador pior do que Matheus Alexandre. Também acho. Certo? Então, por isso, no meu voto, é muito mal pra Max e Matheus Alexandre mal. Agora, como você falou, olhando pra frente, me preocupa muito mais essa atuação, porque não tem, mesmo com o sarrafo lá embaixo, eu não tô vendo um degrau de diferença pra cima em relação ao que tinha feito em 2025. Cássio, eu concordo absolutamente, tá? Não só com a sua visão, quanto com a sua ponderação, tá? Eu concordo com as avaliações e com a ponderação, que é exatamente isso. Max foi o pior em campo, porque tudo que passou pelo pé de Max hoje deu errado no primeiro tempo. Absolutamente tudo. Perdeu bolas fáceis, não contactou nenhuma jogada, tá? Porque no jogo passado, eu até já disse aqui nesse programa, eu acho que Max teve uma atuação de avaliação dúbia. Em alguns momentos a gente valorizou a coragem, a tentativa do passe diferente, o calcanhar. Ele até deu uma entrevista sobre isso na apresentação dele, né, Cássio? Ele ressaltou essa característica dele, só que hoje nada andou. Então, se você faz, como foi contra o Decisão, tentativa e erro, e nessa tentativa e erro você tem acertos pelo meio do caminho, a gente pondera. Mas hoje foi tentativa, erro, a ponto do que eu até já destaquei aqui, Roger, pra mim, Cássio, quebrou o protocolo normal de início de temporada
de um jogador que é o único que você tem para a posição e tirou esse jogador no intervalo. Então, assim, para piorar a situação de Max, Roger pegou e jogou um holofote ali, sabe, para iluminar o que aconteceu no primeiro tempo. Veja só, o treinador foi pro vestiário, mesmo sendo o segundo jogo de um estadual, ele tratou que a atuação de Max foi tão abaixo do esperado que era melhor tirar Max e reorganizar o time com o Zé Roberto. Claro que, taticamente, Roger também explica isso por uma questão de como quebrar, tá, a linha de 5 montada pelo Vitória. Então, Max, de fato, foi o pior em campo. E Matheus Alexandre, eu concordo 100% com a avaliação de Cássio. Tá? Foi mal, mas pô, não saiu nenhuma bola perigosa pelo lado dele. Defensivamente não comprometeu, mas travou muita jogada naquele primeiro tempo. E como eu disse, eu acho que ele acertou 2 ou 3 bolas no jogo inteiro ofensivas. Tá? Era um jogo assim, O que pra se preocupa é o soltar. nível, é isso E outra. A turma tá com a paciência, viu? Tá? Mas até quando? Mas a turma que eu digo é a torcida. Com o Coutinho, por exemplo, o Coutinho quando saiu da última vez, já tava sendo vaiado, já tava no limite. Todo mundo zerou o processo, assim, acho Zerou. que Com todo mundo. eu acho que quem tá indo pra ele do retiro tá assim, ó, meu irmão, vê, tem que abraçar esse time aí, o ano tá dificílimo e tal, e tá se tendo passe, talvez, mas Teve um incômodo com ele no porque, primeiro veja, tempo. porque mas ninguém tava roubou. demais. Os caras não é Isso, torcida da Argentina, que tá levando Perfeito, 4x0 e perfeito, fica ali perfeito. balançando o braço, levando 4x0 dentro de casa. Não é desse jeito, assim, meu irmão. A reação, o futebol brasileiro, a torcida brasileira, ela reage. Mas a paciência ainda está existindo. E foi uma boa oportunidade para aproveitar, mas o jogador os dois não conseguiram. Então, a gente tá com uma enquete, tá, Cássio? Sobre a atuação de Matheus Alexandre. Razoável, mal ou muito mal, tá? Razoável 19%, mal 47% e muito mal 33%. Vocês podem continuar votando, mas já tá muito claro, Cássio, que parece que o mal vai consolidar ali, mas Eita, frase forte. que o mal vai O prevalecer. mal vai consolidar. Eu ainda vou voltar pro... Inclusive, deixa até o mal que nos habita. Sugestão aí para a turma assistir. Eu ainda vou voltar, tá? Pro tema Matheus Alexandre no próximo bloco do programa, que é quando a gente fala das urgências de contratações até sexta-feira. Porque, obviamente, para mim, a atuação do Matheus Alexandre, ela criou, se é que não havia, detalhe, já havia como prioridade, mas criou a urgência por uma contratação de um lateral A gente direito. tá falando de Depena. Independentemente se ele vai ou não vai jogar contra o Santa, certo? Certo. Mas daqui, porque o Santa Cruz o próprio sabe, daqui a 7 dias. Mas daqui a 10 dias, porque as quartas de final, se o Sport jogar, é daqui a 10 dias. Sim. E se não jogar as quartas de final, aí, na semifinal, é que vai ter tempo mesmo. Isso. Ou seja, daqui até a fase decisiva, você já tem uma opção para Max. Sim. A questão é que nesse momento não existe essa opção para Matheus Alexandre. O Sport tá atrás desse jogo. Tipo, o jogador. E eu tô dizendo, não tô dizendo que depende, pode até arrumar outro ainda, mas vai ter pelo menos, não deu certo com esse, tem aquele aqui. Aqui não tem. Isso. Aí o pessoal já até pediu. Ítalo Lucas. Olha, é muito verde, por exemplo. Não mostrou nada. Fez, Isso. Eu prefiro Matheus Alexandre. porque Eu prefiro Matheus Alexandre. Porque vai fechar pelo menos aqui, né? Eu prefiro Matheus Alexandre e digo mais. Eu e Cássio, a gente teve a mesma visão, Cauê também, dessa leva que fez os 3 jogos, tá? Uma boa partida contra o Retrô. Dessa leva, nenhum jogador, ao contrário de Zé Lucas ano passado, tá? De Pedro Martins, de Pedro Lima. Dessa vez, nenhum, Cássio, me chamou a atenção a ponto de dizer suba pra jogar e resolver. E olha que tinham 2 com passagem em seleção brasileira de base. Sim. O próprio Ítalo Lucas na seleção sub-16 e Dedé, que era Dedezinho, na seleção sub-17, quando foi com Pedro Lima. Isso. E aí, Cássio, não é que eu não estou dizendo que nenhum vai poder jogar esse ano, mas nenhum, para mim, me parece Pra pronto brigar por uma para titularidade. disputar a posição. O Dedé, por exemplo, ele jogou bem quando teve a minutagenzinha dele ali no jogo contra o Decisão, mas o jogo estava resolvido, tá? É outro esporte. E não é esporte com S, não. É esporte com E. O futebol é outro esporte quando o jogo tá 4x0, quando o jogo tá 5x0, e todos vocês sabem disso, tanto quanto a gente, tá? Cássio,
Avaliamos Max como o pior em A campo. gente pulou o House, vai deixar pra... Só Não, pra... a gente começou pelos que a gente já tinha dado spoiler. Tá? A gente Certo, pulou ok. o time inteiro, Cássio. Claro. A gente começou pelos que a gente É já tinha dado porque- não, spoiler. ficou parecendo que ia deixar pra depois, mas ok. A gente já tinha... Max é muito mal. Só pra recapitular, tá? A gente já começou pelos que a gente já tinha dito previamente que Sim. nós tínhamos uma avaliação negativa. E agora nós vamos, tá, seguir a ordem natural e goleiro, defesa, volante, tá? House não tem nenhuma bola que possa ser analisada sobre ele, né? Eu tô deixando muito paciente com o House. Não foi nenhuma bola na barra. E uma que foi, a mesma coisa do jogo. Pegou, soltou, aí você vai dizer que não tá valendo nada. Mas assim, meu irmão, mesmo não valendo nada, o goleiro encaixa, pega a bola firme, a bola escapa um pouquinho. Não me deixou nenhuma impressão negativa. Olha, não deixou não, mas eu acho que também tá passando segurança não, tá? Cássio, veja só, eu não tenho como dizer que ele não tá passando segurança. Pra mim, eu não tenho como dizer. Eu não vi Enfim, bola nenhuma. é amarelo por inatividade. Total, inatividade absoluta, tá? Mas eu não vi nada que eu dissesse. É levemente negativo. Não vi. Uma bola que ele... Essa bola, a bola ainda no primeiro tempo, né? Soltou aqui, o pessoal do chat tá lembrando, justamente, É. ele soltou uma bola, o que eu tô dizendo é porque teve no outro jogo também. Não, no outro jogo não aconteceu isso, Então, Cássio. Eu já falei. Aconteceu, calma, Não aconteceu. Na Veja. transmissão foi diferente. O juiz apitou quando a bola saiu, Cássio. veja. Nesse jogo ele soltou Fred, a já que você bola. tá dizendo que não aconteceu, aí eu vou ter que dizer, aconteceu. Você tá dizendo que não valia, e eu sei que podia não tá valendo, eu não tô debatendo isso. O lance aconteceu, não dá pra dizer que não aconteceu. Ele parou o pulo no meio. Não, então- Hoje ele soltou a bola. Eu tô somando as duas coisas. Assim, Ok, pode tu- somar, mas... Ok. Pronto, então, é só isso que me dê esse direito. Mas a pelo gente menos. conversou sobre isso no mas jogo passado. O narrador. É uma coisa você tá vendo em casa o narrador dizendo que tá valendo. Outra é o árbitro na Mas pitada aí eu quando a vou- bola saiu. Dito isso, mantenho o que eu tô falando, mantenho minha opinião nesse momento, que é o goleiro precisa ter um tesão, assim, meu irmão. Não dá pra. Em 2 jogos seguidos, a bola pega, escapa, a bola pega. Mas não tava valendo. Mas o cara apitou. Meu irmão, o goleiro pega a bola. Já, na hora que você faz em um jogo e a bola soltou, aí você usa esse argumento que você tá trazendo. Na hora que vai para um outro jogo, no mesmo lance diferente, mas solta de novo, você fala, ih, rapaz. Assim. Eu me desculpe, Pronto, eu eu acho bem Não, exagerado. eu peço desculpa também por manter minha opinião. Assim, pra acho gente não bem precisa exagerado. concordar nesse ponto, não. Eu acho assim que são em 2 partidas, assim, o cara precisa não dar margem. Dizer que esse goleiro teve mini falhas nos 2 jogos com essas bolas, eu acho exagero assim absurdo. Pronto. Então, na hora que ele soltar a terceira, por favor, não diga que isso... Não é a terceira, Cássio. A gente não pode avaliar um lance que não estava valendo desde a cobrança. Desde a cobrança, é o que eu disse aqui pra você e a Cauê. Uma coisa é o narrador, você tá vendo o jogo em casa. Eu também seria levado a essa mesma visão se eu tivesse visto em casa. Olha a bola na área, soltou o goleiro. Eita, tá parado. Não foi isso que aconteceu. O árbitro já fez assim, ó, a bola soltou, não teve um ímpeto, uma chance daquela bola estar valendo no jogo passado. Nessa ele largou. Agora, também não achei que largou uma bola que tenha levado nenhum risco, não, tá? Achei muito... Não, veja, nem contra o Decisão naturalmente, e nem hoje também. Mas e o meu ponto não tá sendo esse. A gente tá das coisas, mas a gente precisa ficar nisso, senão a gente tá aqui, nesse ponto, a gente tá num ponto de discordância natural. Não tem, é absolutamente normal. E você traz esse ponto. O meu lado assim, era pra estar um goleiro que tá virando titular sem ter a confiança da torcida, do clube de uma forma geral. O cara não pode dar margem, mesmo que seja uma margem boba, mesmo que seja uma margem que você não considere, mas para outras pessoas... Veja, se eu considerei, será que eu sou a única pessoa do mundo que tá pensando isso? Pronto, veja então... Só, porque então, já tem uma... Veja só, então, um goleiro que chega como pensa- o House, Cássio... reflita só dessa forma. Veja, se eu tô pensando... Você pode até pensar, Cássio, eu acho, só você tá pensando isso. Aí tudo bem. Mas se você considerar, talvez outras pessoas pensem da mesma forma. O goleiro que não tem a confiança geral, ele não pode dar uma margem por uma bobagem. Enfim, eu acho que ele era pra estar aqui, ó, meu irmão. Ó, era pra não estar sendo nem debatido. Ó, aqui, a atuação de House era pra estar aqui, ó. House, não aconteceu nada. Pra Amarelo. mim não aconteceu nada. Essa é exatamente a minha visão. Pronto, você no final chegou pra minha visão, tá? Minha visão é exatamente essa. Não aconteceu nada. Não tenho como dizer se esse goleiro é seguro, é inseguro, se falha, se não falha. Eu não tenho como avaliar House. Aliás, no jogo passado ele fez uma ótima defesa, uma excelente defesa, no chute de fora da área, tá? E foi seguro pra mim nas mínimas bolas que chegaram. Hoje foi 0, pô. Hoje o goleiro inexistiu. Talvez fosse eu lá hoje, tinha tido a mesma atuação de House.
qualquer goleiro amador hoje, eu acho que teria tido a mesma avaliação. Não teve nenhuma bola, tá? Nenhum lance de risco relacionado a House, tá? Vamos então para a dupla de zaga, Ramon e Aju, Cássio. Aju, 2 gols em 2 jogos. No outro, eu lembro até que tinha falado que ele não tinha ido bem na sua. Vi que até discordou. Lucas Lealzinho achou. Até Eu vi, discordei radicalmente. mas só para dizer que a sua opinião foi de um lado, mas Lucas, por exemplo, achou que ele tinha ido muito bem. Mas eu só pra, achei. Não, mas- não sei de onde Lucas tirou, inclusive. Mas, de toda forma, o gol apazigou, não foi aquilo ali. Dessa vez, o gol. Primeiro, ele pela inatividade, pela inoperância do Vitória também. Só cometeu um erro Ele hoje. teve uma saída de bola melhor, porque tinha muito mais espaço para isso. Participa do gol novamente, ou seja, a atuação dele passa sem os problemas do primeiro jogo, Fred. Eu acho assim que no que cabia a Ju, não teve absolutamente nenhum. Eu colocaria um bem. O cara foi lá e fez um gol, mas ele não teve. É um bem pelo gol marcado, porque em termos defensivos, assim, não teve trabalho nenhum. Contra o Decisão teve um pouquinho, contra o Vitória 0. Para mim, Ramon foi um dos destaques positivos do Sport no jogo. Naquele primeiro tempo ali, né, uma boa postura, ganhando todas as bolas. Mas eu concordo com essa linha de Cássio aí, tá? De que a Ju, ele pelo gol, afinal, são 2 gols, e aí você começa a tratá-lo como um zagueiro que leva capacidade ofensiva nas bolas paradas. Tá? Essa, na verdade, foi uma continuação de uma bola parada, né? Na hora que você tem 2 gols em 2 jogos, tá? Nenhum outro jogador. Aliás, não sei se o gol foi dado contra ou foi dado para Filipinho. Caramba, aqui. Veja, eu confesso que eu nem vi a súmula, Mas foi mas. contra, né? Não, eu vou abrir a súmula, mas assim. Se a súmula tiver. O gol de Filipinho, a súmula tá errada. Assim, O gol é totalmente contra, que a bola não ia em ele é direção ao contra. gol. Mas de toda forma, vai vendo que Então, não tá no site da para Federação. mim, os dois, Cássio, A súmula. seriam razoáveis, mas não sei se você concorda. Se a Ju vai para bom, eu iria Ramon para bom também, porque para mim, Pra Ramon mim não tem problema, não. foi melhor que a Ju. Tá? Mas é um bom de participação do jogo, de construção ofensiva, da parte defensiva. Não, eu acho que dele. naquele primeiro tempo, Cássio. O Vitória não fez Então, absolutamente não, nada. eu acho que naquele primeiro tempo o Ramon ganhou muita bola na construção do Vitória, porque o Sport estava com todo mundo na frente e eu acho que ele ganhou. Foi bem aplaudido, inclusive. Aliás, Atos, no nosso grupo, ele falou: desse primeiro tempo aí, só Ramon. E Atos assiste jogo do esporte. Todos. Só Ramon. E qual foi o outro que ele falou, meu Deus? Ramon e Filipinho. Ele falou. O Capadói, tá aí, assiste também todos do Náutico, todos do Santa Cruz, tô brincando. Eu não assisto todos não. Eu Mas. Não, olha só. Não vou ficar aqui cravando o que eu faço ou não faço. Mas não assisto, não. No Pernambucano eu assisto mais. Tá? Ramon, Marcelo Aju ficam com uma avaliação positiva. No programa passado, Cássio, a gente falou razoável, porque os dois tinham ido bem, e hoje a gente coloca bem para os dois. E aí a gente chega em Filipinho, Cássio, que é o melhor em campo, tá? Para mim, pela segunda vez, já posso cravar aqui, já merece a estrelinha, né? Filipinho Muito bem hoje. o melhor em campo nos 2 jogos, já podemos cravar, né? Porque não vai ter nenhum outro, eu acho que vai ter o muito bem, né? Você tá fazendo uma avaliação dos 2 jogos nesse caso? Não. Ele já foi escolhido no outro jogo como melhor em campo. Nesse- E se a gente já pode colocar a estrelinha de novo. Nesse sim. Então, Filipinho, tá? Que é o principal jogador do esporte No blog tá Filipinho também. nesse início de temporada, tá? Então, Márcio, pode cravar aí, tá? Filipinho, mais uma vez como muito bem. E, mais uma vez, como o melhor em campo, tá? Nas 2 atuações do esporte. Eu acho que de todo mundo, Cássio, a gente vai chegar nos 2 jogadores com maior dificuldade de análise hoje, tá? Pedro Martins e Zé Gabriel. Eu achei que os dois fizeram um primeiro tempo muito fraco, tá? Mas para mim os dois tiveram uma melhora no segundo tempo, tá? Mas essa melhora. Vai, siga, só pra eu Não, saber. para mim é isso. Os dois teriam sido mal para mim. No primeiro tempo, a avaliação de jogaram mal. No segundo tempo, para mim, os dois sobem para razoável. Pedro Martins cria Quer dizer exatamente e dá isso. a bola do o segundo teto. gol. É o teto. Ele dá a bola do segundo gol, é toda dele, né? Repito, se no primeiro gol eu considero que o gol é 80% Filipinho, no segundo eu considero que o gol é 80% de Pedro Martins, tá? Muito mais do que de Filipinho.
Agora, Zé Gabriel, que talvez seja o jogador mais criticado pelo torcedor do Sport, sistematicamente nesse começo de ano, eu acho que no segundo tempo ele conseguiu fazer uma distribuição muito melhor da bola, tá? No segundo tempo... Tirou um pouquinho da minha impressão negativa dele no segundo tempo. Fala, Cássio. O ponto que eu vou trazer sobre o Zé Gabriel, na verdade, vale para os outros também. Mas assim, já que teve essa melhora é a partir de um jogo que foi definido rapidamente, como a gente já avaliou aqui. Na hora que o Sport abre o placar, o Vitória não tinha mais o que fazer, o Vitória não faz gol e assim, teria que se expor bastante para fazer algo que não vem conseguindo fazer no Pernambucano. E ainda depois ainda vai ficar com um a menos. Se bem que quando tem essa expulsão, não sei se ele já tinha sido substituído por Iago. Confesso agora que não tem. Não, tinha não. Então, ou seja, ele chega a jogar o Vitória com 10, né? Ainda tem isso. Uma expulsão direta, até merecida, inclusive. Enfim, eu tô só ponderando o crescimento. Eu acho que cresceu, mas cresceu dentro de um jogo que ficou muito fácil. Pra também. mim é razoável pros dois. Com uma pitada de vermelho, de mal, tá? Mas eu acho que a gente pode ir como razoável ali pros dois. Iago Felipe, Cássio, entrou em 68. O jogo já estava bem mais desenhado, né? Agora, gostei, viu? Interessante. Gostei, viu? Trabalha bem a bola, né, do terceiro gol. Tem uma dinâmica, um posicionamento. É Felipe, voltou. Não, muito cedo ainda para fazer análise, muito cedo. Mas assim, para mim deu outro corpo, tá? Eu não sei por onde Roger vai abrir a porta para ele entrar no time, mas é um titular absoluto. Eu não sei se ele vem. Ele substituiu o Zé Gabriel nesse jogo. Eu não sei se ele vai ganhar imediatamente a posição de Zé Gabriel ou a de Pedro Martins, tá? Porque aí você vai ter duas visões. No jogo, quem foi substituído foi Zé, para entrar Iago Felipe. Porém, Pedro Martins foi liberado por Roger, tá? Para acertar com a Ponte Preta. Foi liberado. Ou seja, não tinha deixado a melhor das impressões, digamos assim, nos primeiros treinos. Então, para mim, eu tenho dúvida de como o Roger vai começar a acionar o meio Iago campo. Felipe A verdade é como que o meio titular. campo do Sport, tanto contra o Decisão como contra o Vitória, que já foi Desportiva Vitória, hoje é Acadêmica Vitória, não tende. Veja, o Sub-20 nem conta, mas não tende a ser o meio campo do Sport, Fred. Perceba que o Sport, daqui a 10 dias, pode ter o meio campo com Zé Lucas, o próprio Iago Felipe, nem com o Zé Gabriel, inclusive. Zé Lucas, Iago Felipe. e Depena. Assim. É até a tendência, né? É que Zé Lucas a gente não sabe talvez quanto tempo. Pelo que a gente leu na entrevista de Roger aqui, segunda-feira tá. Não, falando quanto tempo não é de lesão, não. De permanência. De negociação. Mas Isso é só para trazer esse ponto. Mas o que eu tô tô dizendo. achando que tá morno, viu? Tem nada quente, não. Veja, todos esses acordos começando a pagar a partir de julho, para mim é um indício gigantesco. Não, sim, mas. Veja, a cota não. Porque em julho ele pode sair, né? Então, mas o Sport fez uma série de acordos Sim. e o Sport começa a pagar em julho. Em julho não acontece nada nesse momento. Vai chegar uma super cota, vai chegar Moura do B, vai chegar Beto Nacional, no tipo, julho. Tem 7 milhões, 6 milhões de Fabrício. Tem que pagar a folha, pô. Sim. Fora a folha, fora o custo do clube, que é de 6 milhões. Que tem já isso certo. paga um mês do Sport, de operação do Sport. Mas de operação de quem está no Sport. Para pagar quem está fora do Sport, com todos esses acordos, para não judicializar, assim, algum dinheiro vai ter que chegar em julho, e eu acho que 7 milhões de Fabrício não é. 6 milhões, né? 6 milhões, isso não é suficiente, não. Enfim. Mas eu estava falando era do Pernambucano, que a gente está falando de um meio campo, que daqui a 10 dias pode não ser esse. Então, Pedro Martins perdeu espaço, eu acho absolutamente natural. Na verdade, eu acho que ele está tentando aproveitar para pelo menos se manter no grupo, até porque nesse momento ele precisa dobrar a Roger. Tá muito claro que é melhor para ele, nesse momento, ficar no Sport do que para Ponte Preta. Ponte Preta tá num colapso. Não, aí já esqueceu, nem pode mais, né? Aliás, ainda tá aberto lá, pode, mas não vai mais. Já voltou a inscrição da Ponte? Não, acho que não, né? Não, pô. É porque de vez em quando tu se pega, prende no negócio assim. Pô, vamos, independente de transferban, resolver de transferban e contrato, assim. Mas assim, ela tá vetada. Mas se ela conseguir resolver. Não vai mais não, pô. Acabou já. Então, aliás, assim, a não ser que ele. Só, repito, ele foi liberado pra ir. Então,
mais liberado por Roger. Foi o Sim. que eu disse. Nesse momento, ele precisa dobrar uma pessoa, precisa dobrar Roger. Sim. É isso que eu estava querendo dizer. Não acho que convenceu, não, nesses jogos. E ele deve. E outra coisa, quando eu digo que ele quer dobrar Roger, por que eu estava citando a Ponte Preta? Porque o jogador deve ter consciência que, opa, eu preciso dobrar Roger. Porque ele poderia ser assim, uma situação cômoda. Vamos supor que a Ponte Preta tivesse estabilizada. Não dobrou Roger, beleza, vou para Ponte Preta. Nesse Ganharia momento, mais lá. nesse momento, meu irmão, mas o caos vai para jogar um ano no caos. Absoluto. Ou seja, ele precisa dobrar Roger para que esse 2026 dele possa ser dentro de um clube num primeiro olhar com mais potencial. Márcio, eu vi que você está fazendo várias enquetes, tá? Chegou a ter alguma de Zé Gabriel? Não, né? Pedro Martins, a grande maioria foi razoável, assim como a gente. Eu queria testar Zé Gabriel. A gente colocou Iago bem. Iago bem, tá? A primeira impressão de Iago é boa. E tá na enquete, se bem que a enquete foi aberta agora. Tá como bem também, né? A primeira impressão de Iago foi realmente boa. Mas eu queria sentir o termômetro do nosso público quanto a Zé Gabriel, porque eu acho que o termômetro do nosso público é mais pesado que o nosso em relação a Zé Gabriel, tá? E aí um detalhe, tá, Cássio? Que eu até ia citar isso no programa passado, não citei. Os jogadores que estão entregando melhor são os que voltaram, né? Os reforços não deram ainda, né? Talvez o Iago Felipe tenha causado a melhor impressão hoje com 25 minutos em campo. Olha, a gente vai chegar lá em Barleta, mas, por exemplo, Barleta fez uma ótima partida. Né? Sim, mas não é reforço, né? Não, é porque você está dizendo que os que... Mas ele não estava já no esporte? Não. Ok, os remanescentes e os que voltaram. Eu tô falando... Minha pergunta é sobre os reforços. Certo. Nenhum reforço dos dois jogos... Talvez a primeira boa impressão mesmo de reforço tenha sido o Iago. Os outros seriam quem? Marlon, Max, tá? Não, Marlon... Marlon, Max. É porque, na verdade, tem mais volta do que Muito reforço. mais volta do que reforço. E Zé Gabriel, né? Que não causou ainda uma boa impressão. O detalhe é isso, volta, né? ó, porque você olha de volta. 1, 2, 3, 4, 5. É muito, né? Isso. 5 aí no time. Do tá? titular. E também Rausch ainda não tem avaliação. Então, o primeiro reforço que causou uma impressão positiva com o jogo resolvido, 25 minutos, foi Iago Felipe, tá? Isso é um ponto para se guardar para um debate posterior, tá, Cássio? Porque o trabalho de Ítalo, ele precisa ser muito avaliado pelos reforços, porque aceitar Filipinho de volta, Ju, isso é o básico, né? Isso aí qualquer um faria. Vamos então para o trio de ataque, Cássio. Gustavo Maia, Barleta e Gustavo Coutinho, tá? Tua análise aí sobre os três jogadores. Começando por Coutinho, assim, como eu disse aqui, eu tô numa torcida particular para Coutinho dar certo, para que o Sport ele economize no restante da temporada, não tenha que já tá gastando muito com o Coutinho naturalmente, não tem o salário dele, mas que ele tenha que gastar, prospectar um novo reforço, demorar semanas para negociar. Vê como tá sendo Yuri Castilho esse, para dar um exemplo. E não sabe se vê, né? Então, Coutinho dar certo talvez seja o melhor caminho que o Sport... Porque já tem Zé Roberto. De toda forma, precisa de um jogador, mas talvez não precisaria no sentido de desespero. Só vai tentar arrumar um atacante melhor, mas querendo ou não, tem um cara que tá resolvendo ali, tem o outro que voltou depois de meses de lesão, fica como reserva, Zé Roberto. E Coutinho, eu acho que ele voltou na mesma pegada de Filipinho, do jeito, como você falou, de quem voltou de empréstimo. Isso me chamou a atenção, porque ele poderia ter voltado no estágio já de desgaste com o Sport. Eu acho que ele saiu com desgaste e no fim das contas, ele volta de uma situação melhor que a de Filipinho, enquanto o Filipinho volta de um time que bateu na trave para subir com acesso, no qual ele faz parte do não acesso, da expulsão, no jogo do capítulo final. No capítulo final do Criciúma. Coutinho, embora não tenha feito tantos gols no Coritiba, mas volta campeão da Série B. Assim. Ou seja, eu poderia ter voltado e disse, vou pra lá de novo, pra fazer a mesma coisa, acabei de ganhar esse campeonato. É muito profissional, Cássio. Exatamente.
Eu vou voltar lá para jogar o mesmo campeonato, para fazer o mesmo nível de cobrança, ou seja, Sport e Coritiba estão aqui, ele sabe, é um ano todinho do mesmo jeito. Mas como você falou, desse nível de profissionalismo, ele já tinha mostrado na estreia, teve um gol muito mal anulado, não tem VAR na primeira fase do Pernambucano, pelo menos nos jogos contra intermediários, vai ter no Clássico das Emoções. E no de hoje, eu acho que ele estava muito seco para ter esse gol validado, tá? Para ter um gol, para ter um gol validado. Não foi uma grande partida, porque tá muito claro que o Sport não fez uma grande partida. Mas desses jogadores que a gente eu avaliei, lá no começo da avaliação, quando era de Matheus Alexandre olhando daqui para frente, o daqui para frente de Matheus Alexandre gerou uma preocupação. Claro, galera, é vitória, é decisão, é o sarrafo lá embaixo. Mas por estar no sarrafo lá embaixo não podia estar rolando nada, porque em 25 não rolou nada. Então, no caso de Coutinho, olhando daqui para frente, de decisão e de vitória para frente, eu achei interessante esse começo, tá? Eu colocaria bem na atuação dele. Primeiro, que como a gente já debateu aqui, eu achei que ele tem muito mérito no gol. Tem muito mérito. E a participação dele no time. Tem um lance de infiltração no primeiro tempo que o goleiro defende, poderia ter batido mais forte, mas o goleiro defende. Eu votaria bem para Gustavo Coutinho. Para mim é bem Coutinho, tá? E razoável para Maia e razoável para Barleta, tá? É um razoável para os dois, mas razoável flertando com laranja. Os dois. Os dois. O Sport até fez uma foto, né? Teve muito volume, 21. Se eu não sei se foi de hoje a foto, mas imagino que sim. O Sport fez, eu vi rápido, tava correndo pra cá. O Sport parece que postou uma foto de Barleta beijando a trave, né? Pô, já acertou. Mas caramba. Tá acertando a trave de forma. E na primeira divisão? Exatamente, então. É desde o ano passado, o jogo contra o Santa. Pelo amor de Deus. Série A. Tá? Casou com a trave inteira, não era essa história que tinha casado hoje eu acho que fizeram contra a foto o Santa dele, foi o jogo que o Sport perde do Santa, inclusive, né? Foi. No Arruda. Hoje tem uma foto, se não me engano, essa foto. Mas a trave de hoje ele pode ficar tranquilo. A trave contra o Decisão, que ele já tinha feito um gol, era gol perdido ali, bate no trave. A de hoje é um Mas chute. a de hoje é a clássica da trave dele, é a de hoje. Não. Aquela é o gol perdido. Essa é a puxadinha que ele abre e bate na trave. Não, mas eu acho que ele pode ficar menos chateado. Não, eu sei. Eu nem falo. Mas eu entendi. Você já falou, Cássio, que contra o Decisão, ele tava cara a cara com o goleiro e bateu na trave. Hoje a jogada. Não é isso, não é só isso. Não é só isso. É porque a bola, ela vai sair. A trave, pra mim, ela valoriza o chute. O chute tá indo pra fora e toca e risca na trave, tá entendendo? Não, mas o que eu tava dizendo é o seguinte. Tá vendo? Por isso que eu tava dizendo, você tava desviando. Mas... Todas as bolas que ele bate na trave são iguais à de hoje. Que é a bola que ele abre, bate cruzada e a bola tá indo sempre na trave. Não, mas o meu ponto não era a jogada. Era a jogada dele, né? O lance. Era a bola triscar na trave. A gente tá falando, pô, acertou a trave. Mas a trave de hoje, ela é meio pra dizer, pô, Barleta acertou a trave. Mas a bola tava indo pra fora. Ela risca, ela toca. Eu achei trave hoje. Trave. Mas realmente não era bola. Ela- Você vendo você vendo pela televisão, você não acha que ela Ela vai nem, pro mu- gol, né? nem muda tanto de direção, porque já toca ali. Mas A do jogo anterior, não. Ela bate na trave assim. Mas é porque a do jogo anterior é totalmente diferente, né? A bola que ele tem uma chance, cara a cara goleiro, bate muito forte, é travessão, inclusive, não é nem trave do jogo anterior, né? Porque a bola clássica dele é essa bola que não tá entrando, tá? Que é a melhor bola de Barleta. Tá? Olha aí, Cássio, a foto. Tá na tela aí a foto. O Sport tirou onda aí dessa situação e jogou na tela. É uma trave de treino, naturalmente, né? É a trave do aquecimento, né? A trave da... Oi, a turma foi lá pro Glock e falou: Glock, bota ele do retiro atrás da foto, assim. É a trave de treino ali, né? Mas tá Não é impressionante. nem Glock, tá? né? Eu falei que Cebolinha, é Grok o nome, né? Sobre Grok. Gustavo Maia não gostei não, tá, Cássio? É de razoável pra. É de razoável, assim, razoável no limite. No limite, no caso, pra descer. E é um jogador que Cássio briga, que Cássio diz que eu já começo a minha avaliação com -2 pra ele. Mas é porque eu acho que é um jogador que ainda precisa mostrar algo quando aumenta isso aqui. 2 dedinhos de dificuldade. Mas deixa. Não, eu Ponta, deixo. fez tanta falta. O Sport tá sem ponta. Essa discussão, eu acho que ela precisa, sobre Gustavo Maia, desse jeito que você está dizendo, na minha opinião, ela precisa ser. O Sport segurar um pouco isso. Antes de determinar, meu irmão, não serve. Não, porque sim, ano passado. Foi precipitado demais. Foi muito precipitado, pô. Foi. Até E porque esse estava ano, bem ano passado. Ele sai, inclusive, quando não estava mal. É. E dessa vez, o desafio técnico para o Sport vai ser muito inferior. Então, assim, deixa o cara jogar, meu irmão. De repente,
o cara precisa só de tempo, é um cara habilidoso, assim, que enquanto o Fred diz que eu brinco com o Fred, que o Fred começa com -2, talvez comigo seja o contrário, porque comigo ele já começa com +2, já, só, Ele tem um perfil que não consigo ter uma simpatia prévia por ele, não. Tá? eu acho que vale, por exemplo, a gente tava dizendo aqui, pra dar um exemplo, que o meio campo daqui a 10 dias pode estar diferente, certo? A turma disse que a foto de Barleta é IA mesmo. Não foi o Sport, não. Caramba, aí eu fui gigante. Foi mesmo, foi. Foi. Caramba. E a turma disse que ainda é IA fraca, dos velhos. Caramba, foi no chute. Ao mesmo tempo, eu não gostei de ter acertado, porque eu tenho uma tese que o cara gasta sorte. Gastar sorte com uma besteira dessa é foda. Fred, enquanto daqui a 10 dias o meio campo pode ser diferente, daqui a 10 dias dificilmente o ataque vai ser diferente. Veja, vai chegar Cleison. Mas, primeiro, Cleison pra mim é o -2 que você fala. Um cara mais de Série A, um cara que talvez ganhe posição, mas... Velho, mas eu não acho o Cleison Eu também não acho, não. tão diferente A gente vai falar daqui a de pouquinho Romarinho, dele. assim. Não, eu não acho, não. Nesse nível, assim. Acho que são jogadores que orbitam assim, o campeonato desse jeito. Mas a questão é, deixa Gustavo Maia ali, porque esse ataque, no curto prazo, a chance dele mudar é menor do que a do meu campo. Você fica ali, ó. Se Pedro Martins não aproveita a oportunidade, na quarta-feira já pode estar perdendo a posição. Ali não, deixa o cara testar um pouquinho, porque ali tá chegando gente ainda, pô. Vamos para os outros reservas, Cássio. Os que têm análise Faltou com certeza. titulares, Né? foram todos? Foram Já, todos. né? Tem análise com certeza. Zé Roberto jogou o segundo tempo inteiro, para mim, razoável. Razoável. Tá muito ainda sem ritmo, mas sempre que eu disser que Zé Roberto tá sem ritmo, eu entendo o seguinte: ainda bem que tá jogando. Porque só existe uma forma na vida de se ganhar ritmo de jogo. Jogando, tá? Treinando muito e jogando. Então, assim, todas as vezes que Zé Roberto entra em campo, eu posso até ponderar que ele tá sem ritmo, mas entenda que quando eu disser que ele tá sem ritmo, eu tô apoiando que ele esteja em campo sem ritmo para que ele possa, tá, ganhar. Agora. Mesmo assim, Cássio, ele consegue dar aquele passezinho que arma uma bola ali no último terço do campo. Teve uma jogada, você viu com mais replays do que eu só vi um replay dessa jogada, não sei de que forma foi tratada na televisão, uma falta na entrada da área. Foi falta, Cássio, nele, no segundo tempo, bem na risca da área, tá? Não me recordo. E até disseram que na rádio falou que foi pênalti. Óbvio que não foi pênalti, pra mim foi fora da área. Mas eu não sei qual foi o tratamento de que foi dado. Mas foi uma bola bem na risca da área mesmo. Uma bola no segundo tempo. Tá? Enfim, Cássio não tá lembrando. Se Não. vocês no chat estiverem lembrando dessa jogada, foi uma falta que ele sofreu aqui mais ou menos aqui, ó, Cássio, da área. Nessa área aqui, tá? Ele leva uma rasteira de costa e o juiz não deu falta. Tá? Zero Play fala que ele é melhor que Coutinho. Não acho Coutinho. Eu achei que naquela Série B, em algum momento, Zé entregava mais do que o Sport precisava. Mas eu acho que os dois jogadores, eu acho que Coutinho, ele tem uma entrega tática de marcação ainda muito maior. Zé tem uma certa diminuição de intensidade. Muito. Por isso que eu acho que é jogador naquele momento que eu estava falando de Gustavo Coutinho, que eu coloquei Zé Roberto na reserva, e que talvez, com o decorrer da temporada, seja um jogador de situações. Sim. Não um cara para ficar brigando pela titularidade, porque eu acho que o time perde bastante. Agora, ele limpa melhor do que Coutinho. Jogador de situações. Então, por isso que eu disse, ele em alguns momentos estava encaixado melhor no time, naquele time que sobe em 2024 do que Coutinho. Agora, é um cara que eu manteria bem assim no elenco, porque ajuda e gosta de estar dentro do projeto, tá? Então fica razoável para Zé Roberto. Eu achei Marlon razoável hoje também, viu, Cássio? Mas sem brilho. Marlon. Segundo é Marlon, né? Veja só. Hoje ele mostrou alguma coisa, porque no jogo passado, eu acho que a gente chegou até a avaliar ele como mal no jogo passado. Porque entrou e foi fora de posição e foi um fantasma em campo. Hoje não, hoje ele tem uma arrancada muito rápida que ele entrega a Lipão. E Lipão, pô, muito jovem. Lipão faz uma falsa continuação de jogada. Ele entrega a Lipão na quina da área, Lipão joga ele quase pro escanteio, assim, porra.
Ele acabou com a jogada, Lipão, mesmo deixando o passe no pé, tá? Então, e depois trabalha nas bolas que geram o gol de Aju, tá? Eu achei que foi uma impressão levemente positiva de Marlon hoje. Tá levemente positiva, mas para mim a avaliação dele O amarelo é no é máximo esse amarelo. razoável, tá? Mikael entrou no mesmo tempo e para mim não participa do jogo. Como não existe café com leite, para mim ele foi mal. Pra Tá? mim é mal. Não dá Mikael mal. é meia Mikael hora mal. e num 11-10 ainda. Mikael mal não acrescentou e não participou de absolutamente nenhuma jogada ofensiva. E aí, Cássio, eu queria ter visto de novo a dobra Davi e Filipinho. Tá? Eu não teria ido com o Mikael, eu queria ter visto um pouco dessa dobra de Filipinho com Lipão. Não sei se vale análise, não. Lipão, como é centroavante. É mesmo lógico, 15 minutos sem nota é foda, mas Mas é porque não participa. não faz, né? A única bola que ele participa é essa que eu reclamei, mas pra mim fica sem avaliação pra Lipão, tá? Sem nota, porque é centroavante, cara. Centroavante é diferente, participa muito pouco do jogo, tá? E aí, sem nota. Detalhe importante, tá? Detalhe importantíssimo sobre essa entrada de Lipão, que talvez seja o mais relevante. Dieguinho, tchau, né? Pô, perdeu muito na fila aí, viu? Dieguinho, a gente começa a desconsiderar. Concorda? E assim, nunca mostrou tanto também. Exatamente. Porque ele vem trabalhando com um grupo. Hoje precisou usar o terceiro atacante, tá? E não foi Dieguinho, então a gente já coloca uma certa dúvida aí. Professor Roger Silva, Cássio. Bem, né? Mexida no intervalo ali, teve personalidade, né? Isso. Eu achei também a postura boa dele. E tinha que ter, o jogo pede isso, o jogo permite isso e enfim. Eu não teria feito, eu teria dado os 15 minutinhos ali para Max. Mas para tentar recuperar um pouco ali, foi muito mal o Max, tá? Claro aqui, tá? Pior em campo pelas nossas avaliações, tá? Então, é isso.